Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. Sítios arqueológicos, construções antigas, objetos de arte e do cotidiano fazem parte do legado que compõe o nosso patrimônio. Mas o patrimônio também está ligado às manifestações culturais transmitidas de geração a geração. Herança que mantém viva a memória e o modo de ser de um povo. Este é o tema do programa de hoje, o quinto e último da série Cultura Popular e Educação. Participam do debate a pesquisadora em Memória Social da Unirio e coordenadora de produtos da Fundação Roberto Marinho, Andréa Falcão. O presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, em Belo Horizonte, Tião Rocha. E a coordenadora do Museu de Artes e Ofícios, também em Belo Horizonte, Célia Cursino. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Participe. Um legado que passa de geração para geração. As tradições que se renovam e se transformam. Tudo isso é cultura e faz parte do patrimônio de um povo. Uma peça de artesanato, uma escultura, um museu, uma igreja, uma folia de reis, um folguedo de boi, a culinária tradicional, a tecelagem. Todas essas expressões culturais são consideradas um conjunto de bens ou riquezas acumuladas por várias gerações, formando o patrimônio da cultura brasileira. São bens de natureza material ou imaterial. Esse meu rancho data do ano de 1882, 81 aproximadamente. Eu nasci nessa casa. Consequentemente, tudo que existe aqui, desde que eu abri os olhos, isso me foi familiar. Eu amo a minha casa. E amando, quando se ama uma coisa, a gente faz tudo para conservar. O grande preservador de determinada expressão, seja um culto, seja uma festa, o carnaval, seja uma tecnologia, um processo de fazer, né? É um determinado grupo social, enquanto ele serve a uma expectativa daquele grupo, enquanto ele tem função. Bobas são as pessoas que acham que o povo não gosta da sua própria arte. Ao contrário. Os laços familiares ajudam a manter as tradições. Foi o que aconteceu na localidade de Domingos Pereira, Contagem, Minas Gerais. Lá, uma comunidade negra, constituída a partir de um núcleo familiar, mantém viva a sua cultura e suas origens. A comunidade dos Arturos tem uma origem claramente familiar e tem como ponto de referência o casamento entre Arthur Camilo Silvério e Carmelina Maria da Silva. A partir desse casal inicial é que nós tivemos a chamada primeira geração de Arturos, fixada aqui na região de Domingos Pereira, a partir do ano de 1957. Os Arturos são devotos de Nossa Senhora do Rosário e preservam até hoje, entre outras manifestações, o ritual e a festa em homenagem à santa cultuada desde os tempos da escravidão. Os festejos dos Arturos estão divididos em dois ciclos, as festas externas e as internas. As festas externas são representadas pela Folia de Reis, pela festa de Nossa Senhora do Rosário e pela festa da Libertação. As comemorações internas incluem o candombe, o João do Mato e o batuque, e também aniversários e festas de casamento. Enquanto eu for viva, e a gente vai pelejar para conservar, né, o que ele deixou. Essas heranças mantidas pelo povo constituem seu patrimônio. Há muito tempo, os bens materiais possuem leis para sua proteção. Já os bens imateriais foram reconhecidos como patrimônio da cultura brasileira a partir da Constituição de 1988. É o que nos representa, né? O que fica do significado do que temos de importância, né? A gente usa o sentido de patrimônio muito frequentemente assim, na mídia, como é aquilo que você tem, né? É o seu patrimônio. O patrimônio cultural, eu acho que é exatamente isso, é o que a gente tem de mais significativo, porque aí a gente entraria numa outra discussão do que é cultura, né? Que nos representa e nos diferencia enquanto seres humanos. Você fica aí com Deus, gente, eu vou com Nossa Senhora. Chorança, chorança. Bom, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês e quero começar pela Célia. A gente viu ali no finalzinho do vídeo
que o patrimônio imaterial passou a ter uma legislação específica, né, a partir da Constituição de 88. Por que se demorou tanto a entender que nós precisamos preservar o patrimônio imaterial brasileiro? Na verdade, não demorou a entender essa questão da alma do povo brasileiro, que cada vez mais precisa ser valorizada. Ela vem, vamos dizer, na sequência das ações de preservação do patrimônio. A gente costuma dizer que não adianta mais você só preservar aquela igreja. Você tem que preservar, por exemplo, as práticas, a alma da igreja, as coisas que acontecem lá. Não adianta você preservar só uma cozinha antiga, mas sim toda a culinária que é feita naquela cozinha antiga. Então, o que é mais importante é que agora a gente descobre que o grupo social, a nossa comunidade, ela dá valor a determinadas coisas. E essas coisas que dão valor, como a gente diz, o meu patrimônio, meu maior patrimônio são os meus filhos, vamos ver qual é o nosso maior patrimônio social. Então, essas práticas, essas celebrações, hoje elas estão no mesmo patamar de importância, aquelas coisas que são mais materiais e que você pode ver melhor. Então, para o professor isso é importante porque você começa a enxergar um patrimônio cultural múltiplo e você começa a trabalhar com a ideia que aquele patrimônio inclui, a comunidade é importante, é inclusivo esse patrimônio. Então, o patrimônio imaterial é aquele patrimônio que você está na comunidade, você é dono dele, ele vale muito. Ok. Tião, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, da sua relação com o patrimônio cultural brasileiro. Bom, eu trabalho com os saberes, os fazeres e os quereres de uma comunidade como instrumento de educação, e eu entendo a educação como alguma coisa que acontece no plural, tem que ter no mínimo 2 pessoas, e é uma relação de aprendizagem. E esse conjunto também de saberes, quereres e fazeres servem também de instrumento e matéria-prima para o desenvolvimento comunitário, que para mim significa criar oportunidades para as pessoas fazerem opções. Então esse conjunto de coisas, né, acumulados de acervo, de bagagem, de aprendizados que a gente vai levando conosco, herdando e acumulando, que eu acho que precisa ser a matéria-prima, o instrumento fundamental desse trabalho. Você desenvolve trabalho com escolas na sua região? Sim, e com projetos mais de educação. Quer dizer, a ideia fundamental é se pensar de quantas maneiras possíveis e inovadoras eu posso produzir educação de qualidade, tendo ou não escola. Quer dizer, educação não formal. Não formal. Ok, Andréia, mesma pergunta para você. Queria que você falasse um pouco do seu trabalho, desse trabalho, a relação dele com o patrimônio cultural. Eu desenvolvo uma pesquisa ligada à Unirio, ao grupo de memória social da Unirio. Na verdade, o projeto de pesquisa é exatamente sobre patrimônio imaterial e uma investigação ampliando essa noção de que até um determinado momento a gente considerava a preservação do bem físico, porque era isso que podia ficar de geração em geração. A partir de um determinado momento, eu acho que as instituições públicas e os próprios pesquisadores e a própria comunidade, né, também acadêmica e dos grupos todos, né, de professores, alunos, etc., a gente acaba se voltando para um outro lado da questão do patrimônio, que é essa memória, que é a própria articulação dessa transmissão do conhecimento de uma geração para outra. Então, não só o bem físico é importante, como ele é um documento, ele é um monumento, ele é um registro físico de uma determinada época, um determinado período, mas é muito importante a gente se voltar para essas relações ou para essa forma de encontro entre esses seres, né, humanos, essas pessoas que fazem com que aquela manifestação exista. Então, a gente se volta para esse lado da investigação no sentido assim, essa memória, essa capacidade que a gente tem de passar uma coisa de uma geração para outra, de um lugar distante para outro, como é que é essa forma de transmissão? E quando você assim, se concentra e coloca o foco na forma de transmissão da memória e
a gente acaba dando destaque a todas essas outras manifestações que até determinado ponto não podiam ser passadas, a não ser na medida que elas existiam, ou seja, uma festa, uma tecnologia patrimonial, ou seja, uma maneira de fazer uma jangada ou preparo de uma determinada comida, ela só existia na medida que aquela receita era novamente feita. Então, um pouco sobre isso. Ok. Bom, a gente já tem uma participação, e é da Eliane, do Tocantins, que já está aguardando. Olá, Eliane. Meu nome é Eliane, sou telecursista do teleposto do Colégio Dom Orione, na cidade de Tocantinópolis, no Tocantins. E minha dúvida é, como trabalhar com os alunos os valores do patrimônio imaterial numa sociedade que tende a valorizar muito mais o desenvolvimento tecnológico? Boa noite e obrigada. Obrigada a você, Eliane, pela sua participação. Você já sabe que você pode voltar mais vezes, tá bom? Célia, por gentileza. Olha, é uma coisa, eu fico pensando nas tecnologias patrimoniais. Quantas coisas nós temos de tradicional, de tecnologia, e que lá, empiricamente, já estão todos os princípios dessa nova tecnologia de ponta que está aí. Então, nós temos que buscar, quer dizer, as alternativas, né, que se tem, mesmo no conhecimento, no saber popular. Se nós formos ver, por exemplo, a questão da medicina, nós temos uma base grande de medicina popular que pode ser conhecida, vista, explorada, que ela tem dá o mesmo resultado, ou quase o mesmo, do que hoje você comprar um remédio absolutamente industrializado na sua farmácia. Quer dizer, vamos olhar um pouco, eu sei que no Tocantins vocês têm um trabalho grande de campo e têm um conhecimento muito grande sobre diversas coisas de tecnologias que podem ser aproveitadas no cotidiano da escola. Muitos dos remédios fabricados e industrializados partem de uma ciência popular. Exatamente. O cientista foi lá porque um indígena, um índio na Amazônia, por exemplo, indicou que aquela determinada planta... Os princípios ativos. Os princípios ativos serviam para determinada doença, né? A gente já tem o Aldair aqui do Rio de Janeiro. Olá, Aldair. Olá, boa noite. Eu queria fazer um questionamento. Segundo o apontamento feito por Hauser, 1972, abre aspas, não poderá ser, mesmo se falar de forma alguma, em arte popular, enquanto a diferenciação das sociedades rurais em classes não se estiver estabelecida. E isto porque a arte popular só tem sentido quando contraposta à arte dos grupos ou classes dominantes. Fecha aspas. Sendo assim, pergunto, como vocês avaliam o processo de alienação que sofre as escolas quando em suas festas supervalorizam aspectos culturais que não estão voltados para a cultura brasileira? Boa noite, obrigado. Obrigada, Aldair, pela sua participação. Você também, eu conto com você mais vezes aqui, tá bom? Tião, essa discussão, Tião, começou já desde o segundo programa dessa série, porque uma professora trouxe a questão das festas das bruxas, que não fazem parte da nossa cultura e, de uma certa forma, estão sendo comemoradas cada vez mais a cada ano, né? E acredito que essa seja também a dúvida do Aldair. Acho que a questão que o Aldair traz é muito pertinente e eu coloco uma questão, Aldair. Eu tenho muito receio de aceitar convites de escolas quando eles vão fazer festas juninas, principalmente nas cidades, porque costuma ser um festival de mau gosto, né? Primeiro, uma visão absolutamente alienada, deturpada e preconceituosa em relação ao mundo rural. Normalmente, nas festas juninas, né, nas quais eu sou convidado nas escolas, os meninos vão de remendos, com as roupas remendadas, como se fossem vestidos de maltrapilhos, né, andando de forma desengonçada, como se fossem deficientes físicos, algum problema assim, e tem que falar errado, ou seja, eles fazem uma caricatura, né, do Jeca Tatu na visão de Monteiro Lobato, daquele Jeca Tatu que só vivia na roça e não chegou à cidade. Então isso para mim é alienação também, né, a moda da casa. Não é só a questão de você alienar em relação ao que vem de fora, mas o rural, quando chega na cidade e é tratado dessa forma, é a visão para mim absolutamente equivocada. Desconhece-se o mundo rural, as festas do mundo rural não são assim, as pessoas não vão maltrapilhas. Muito pelo contrário. Elas vão até muito bem vestidas, não tem a roupa da moda, né?
mas tem a domingueira, né? Então, e vão e fazem e se comportam da melhor forma possível, vão bonitos e elegantes. Agora, essa é uma visão que para mim precisava ser trabalhada também. Desculpa te interromper, mas isso não é novo, né? Isso já vem de anos, né? Eu me lembro no meu período escolar, era isso que eu via. Agora, que proposta você traria para os professores, por exemplo? Que outra proposta você teria? Eu acho... Por exemplo, as festas juninas, já que pegamos nesse... Eu acho que a questão das festas juninas, se forem ser comemoradas simplesmente como um evento exótico, alguma coisa como uma data, eu acho que na maioria das vezes é uma perca de tempo, né? Porque essas pessoas não são devotas dos santos. Se não conhecem a tradição, né, a quem está ligado, o contexto sobre o qual isso foi feito, fica como a festa da árvore, a festa para o índio, a festa disso, quer dizer, é a folclorização, no sentido completamente equivocado, né, da cultura brasileira. E eu acho que seria muito melhor você começar a criar a festa do seu bairro, da sua maneira, com o seu ritmo, com as suas cores, né, na sua comunidade, ao invés de ficar só reproduzir por reproduzir uma memória que está absolutamente sem sentido para as pessoas. Tá certo. Bom, já temos perguntas com a Mônica, então. Tem pergunta Mônica? Sim, Bárbara, mas antes eu queria deixar registrado aqui o fax da Nazaré, de São João do Meriti. Ela diz que o Conexão da TV Escola, exibido em novembro do ano passado, Nossa Terra, Nossa Gente, foi filmado lá em São João do Meriti e foi um projeto realizado entre o Teleposto e o CEPAC a partir das séries Linguagens e Sentidos e Multiculturalismo e Educação. E ela diz também que, infelizmente, está tendo dificuldade de interagir via telefone conosco. Olha, Nazaré, isso não é um problema só seu. Todos os estados têm nos relatado que têm tido essa dificuldade. Agora, vai uma sugestão. Se vocês estiverem tendo muita dificuldade de interagir via telefone, vocês podem utilizar o e-mail ou o fax. Vocês só não podem deixar de participar. De jeito nenhum. E a pergunta é da Marlene, do Teleposto do Colégio Estadual Edmundo Silva, em Araruama, aqui no Rio de Janeiro. O que deve ou não ser preservado como patrimônio cultural e quais os meios que a escola poderia utilizar para contribuir para esta preservação? A reclamação foi da Nazaré? Posso Rio reforçar? de Janeiro. Posso reforçar? Pode reforçar. Nazaré, você só não pode deixar de participar, Nazaré, tá bom? A gente sempre conta com a sua participação, tá bom? Andréia. Bom, assim, essa relação, né, que a gente de alguma forma está conversando hoje sobre a relação à escola e as formas de preservação, ou de que maneira a gente pode estar desenvolvendo atividades dentro do universo escolar ou qualquer outro universo de ensino, de aprendizagem, para que essa questão do patrimônio fique mais clara e seja mais bem compreendida. Eu acho que, assim, primeiro, eu acho que é como, na verdade, tanto os outros participantes da mesa, como de trabalho, eu acho que é esse trabalho que a gente vem propondo de investigação, é que a gente possa usar, da forma como o Tião falou anteriormente, as datas, não no sentido mais folclorístico, né, que se tinha de preconceito, mas você poder utilizar as datas, as manifestações, a relação dessa escola com a comunidade como motivos de pesquisa, como motivos de investigação, que a gente possa, a partir de uma data, seja a festa do índio, seja a festa junina, tentar descobrir o que essa data significa, de que maneira aquela escola pode se relacionar com o tema. Eu acho que no processo todo do que a gente vem falando sobre patrimônio material, tem uma questão que é a questão da documentação, do registro, da investigação, da pesquisa, do aprendizado, de você colher depoimentos, de você perguntar para as pessoas mais antigas daquela comunidade qual é a relação que elas estabelecem, seja com um bem, seja com uma festa, seja com uma receita. Eu acho que, na verdade, esse tema, né, que a gente está discutindo hoje, patrimônio material, é uma grande oportunidade da gente estreitar relacionamentos, né, de encontro, de descoberta, de conhecimento, de investigação. E de tirar esses estereótipos também, né, principalmente. Porque na medida que a gente conhece mais, a gente pode estar mais, se apropria mais das nossas informações, desse conhecimento, e a gente consegue recriar essas coisas ao nosso modo, né? Célia, eu sei que você quer comentar, você me dá só um minutinho, porque a Andréia do Tocantins está aguardando e eu já te passo, tá bom? Oi, Andréia. Oi, falo do Teleposto do Colégio Pedro Teixeira, em Nova Rosalândia. O texto da Letícia Viana finaliza citando que a preservação da diversidade cultural e a superação das desigualdades socioeconômicas são um dos maiores desafios que a sociedade brasileira enfrenta neste século XXI. Ciente disso,
como a escola, sendo um meio de transformação da sociedade, pode contribuir nas vias de fato para vencer esse desafio, com os poucos recursos que algumas escolas públicas dispõem, utilizando-se de ideias simples, mas com grande poder de difusão. Boa noite e obrigada. Andréia, muito obrigada pela sua participação hoje, você que tem participado todos os dias aqui dessa série, e a gente espera ouvir você na série, na próxima, inédita, tá bom? Célia, por favor, fique à vontade também para comentar a questão anterior. Exatamente, o comentário vai ser bem em cima do que a Andréia falou e perguntou, é que eu acho que a gente tem que começar a descobrir esse patrimônio, ele está bem perto da gente, não precisa ir lá longe, feito o João falou. Então, o que se fazer, né? O que fazer? A outra perguntou, como é que a gente vai preservar isso? A gente vai preservar conhecendo. Né? E o que acontece é que as pessoas desconhecem ou não valorizam aquele patrimônio cultural de natureza material que está ali juntinho da escola, juntinho da criança, juntinho da família. Então, uma das coisas importantes que se pode fazer é atividade justamente de documentação e indagação. Vamos para casa, vamos olhar na nossa casa e vamos ver, vamos conversar com nossos pais, com nossos avós, com nossos vizinhos, como é que faz, e trazer todo um trabalho de conhecimento da realidade local. Vai ficar mais fácil trabalhar na escola quando você conhece melhor a comunidade local. Vamos a uma feira, vamos dar aula de matemática examinando a feira do município e como é a relação de troca, se é a feira muito antiga, se não é. Vai então, descobrir milhares de coisas na feira livre que é magnífica, as descobertas que você faz na feira livre. A preservação é essa preservação dessa coisa mais ampla e principalmente uma preservação para valorizar toda essa cultura. Não vamos discutir se é popular, se não é, mas a cultura é a alma do povo brasileiro, é a cara do povo brasileiro. Nós temos que descobrir e valorizar. Edno, está aguardando? Oi, Edno. Boa noite. Eu sou Edno, animador cultural do Instituto de Educação em São João de Meriti, falando do teleposto do CEPAC, com a professora Nazaré, animadores culturais e professores locais. Aqui no boletim fala patrimônio imaterial. Geralmente, quando falamos em patrimônio, estamos em dinheiro. Mas aqui estão referindo a coisas sagradas. O que quer dizer isso? Boa noite, obrigado. Edno e Nazaré, que bom que vocês não desistiram, que vocês fizeram pergunta e conseguiram entrar aí na nossa ligação, tá bom? É claro que a gente quer que vocês consigam fazer esse contato via telefone, ouvir a voz de vocês. Não desistam não, tá bom? Obrigada mesmo. Tião. Bom, acho que o que o Edno pergunta, né, que são as coisas sagradas, está relacionado com os rituais, com a fé, né, com as crenças, com aquilo que nos eleva para um outro patamar de crença, né, dos valores religiosos. Esses são os valores, né, que eu considero como sagrados, né, que dizem respeito ao segundo andar, não no primeiro andar dos humanos, mas no andar do divino. Né? Eu acho que isso que tem muitas vezes nas festas, né? Nas festas religiosas, e a ideia de preservá-las, quer dizer, eu acho que é um negócio muito estranho. Muitas vezes a gente fala que tem que preservar uma folia, tem que preservar um congado. Né? Quem tem que preservar o congado, as folias, são aqueles que são os devotos, né, das folias do Nossa Senhora do Rosário. Enquanto houver fé, essas festas não correm o risco de serem perdidas. Por outro lado, eu acho que tem alguma questão que acho que a Marlene falava antes, quer dizer, o que é o sim ou não da preservação? É muito difícil, né, você dizer assim, isso sim, isso não, porque senão a gente cai numa exclusão muito grande. Okay. Eu acho que o conhecimento, de maneira geral, é importante para as pessoas fazerem boas escolhas, não é? E aí sim, isso é que deve ser preservado, aquilo que vai sentido na vida das pessoas, de cada um. Ok, bom, no próximo bloco vamos saber como o escritor Mário de Andrade analisava a relação entre educação e cultura. A gente volta já. Poeta, romancista e pesquisador Mário de Andrade acreditava que preservar o patrimônio cultural era uma tarefa de alfabetização. Ele se referia à importância da educação estar relacionada com a cultura.
a necessidade de a escola considerar e valorizar as expressões culturais na formação dos estudantes. Um estudo sobre migração levou alunos do ensino médio do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, no Rio de Janeiro, a assistir ao espetáculo de cordel A Nau Catarineta, encenado pela companhia Caixa de Pandora. O êxodo de nordestinos para o Sudeste, em busca de melhores condições de vida, serviu de reflexão para outras leituras da realidade. Já perceberam que o que a gente fala na sala de aula, aquela teoria que tem processo migratório, a questão nordestina, né, em busca de melhores espaços na região Sudeste, o que traz os confrontos que acontecem, a violência da sociedade, então cada um de uma certa forma pode contribuir para quê? Para que isso aí seja mudado, para que as pessoas pensem de uma outra forma, repensem a sociedade que a gente está vivendo. O espetáculo Nau Catarineta é inspirado em um folguedo de mesmo nome que remonta à história das grandes navegações. A encenação, sob a ótica popular, mostra episódios com base em acontecimentos da época dos descobrimentos, como calmarias, tempestades, naufrágios, piratarias, disputas a bordo e lutas entre mouros e cristãos. O comandante da fortaleza manda dizer que a derrota da nau Catarineta será inevitável. Esse folguedo, inspirado em narrativas europeias, incorpora elementos da cultura popular, proporcionando a apropriação de valores e símbolos de brasilidade, referências logo identificadas pelos alunos. Esse é um meio de nós conhecermos a nossa própria cultura, que estamos aqui no Brasil, mas a gente não conhece as outras culturas. Essa é uma forma interessante de conhecermos os outros lugares. É interessante os bonecos de fantoche. Para esse aluno, a identificação foi tão forte que ele se viu no palco, na pele de um dos personagens. Acho que o capitão, né? De certa forma, para ser bem... Esse jeito de impor as coisas assim, eu sou um pouco... Gosto de ficar impondo as coisas às pessoas, apesar de ser um cara calmo assim, mas... A cultura mais importante que a gente pode trazer para a discussão com a comunidade é a sua própria cultura, né? A cultura que ela vive, que ela recebe, que ela pode inclusive interferir. Então, nesse sentido, a relação entre a comunidade e a cultura que está sendo feita por ela e por outros agentes é fundamental para que haja, inclusive, um crescimento e um amadurecimento dessa cultura. O conhecimento sobre a forma de trabalhar a terra, o conhecimento sobre a seleção de sementes, o conhecimento de como produzir remédios a partir de plantas encontradas na natureza, os sentimentos. Esses são considerados, esses bens são considerados patrimônio imaterial. Bom, André, eu gostaria que você comentasse o vídeo que acabamos de mostrar. Eu vou pegar como mote também a pergunta que foi feita no bloco anterior, que a gente tinha sido perguntado sobre essa questão do patrimônio, que em geral está ligado à questão dos bens, da riqueza, e a gente tem essa relação de que a riqueza é uma coisa física, palpável, né? Que é dinheiro, né? que são joias, que são, né, bens que você pode trocar dessa forma. Mas acho que isso que a gente está começando a discutir quando investiga nessa área do patrimônio material é exatamente todos esses conjuntos de bens que são de uma riqueza absurda e assim uma riqueza tão grande que passa de geração em geração e que é o conhecimento. Eu acho que a gente está falando, quando está falando de patrimônio material, está falando dessa herança cultural de conhecimento, de aprendizado. Ou seja, não é mais só o sagrado da festa, mas é o sagrado desse aprendizado humano, né? Que você tem uma pessoa que descobriu uma coisa, que conta para outra, que passa para outra. E acho também essa característica, que eu acho que quando a gente está falando do patrimônio material, a gente já estaria mais ou menos corrigindo um pouco o nosso vocabulário, que a gente não fala mais de preservação, mas a gente fala de documentação, inventários e registro. A gente não está mais pensando especificamente em congelar uma festa, independente desse ambiente, mas é que, de alguma forma, a gente possa hoje registrar essas manifestações, esse acontecimento, para que daqui a 10, 15, 20 anos, não só se a gente estava na linha direta da transmissão desse conhecimento, mas que
outras pessoas em outros estados, em outros países, o conhecimento que foi durante, sei lá, séculos preservados pelos índios na floresta, possa servir para nós hoje na cidade fazermos um medicamento e tirar esse preconceito que a gente às vezes tem entre o tecnológico e o mais artesanal, para que a gente valorize esse conhecimento que está por trás de todas essas manifestações. Você falou em congelar, até porque seria possível. A cada geração, novos elementos entram, essas festas se transformam, mas não perdem a sua essência. E essa é a grande riqueza, quando a gente se debruça sobre esse universo do patrimônio material, é sobre essas transformações que o nosso olhar assim recai. E quanto mais as transformações vão acontecendo e quanto mais vida a partir dessas transformações a gente identifica, mais vivo está o nosso patrimônio cultural. Ok, nós vamos voltar com perguntas, não é, Mônica? Com a Mônica. Tem um e-mail aqui, Bárbara, mas antes também vou deixar registrado esse fax do Teleposto Sesc Umuarama, no Paraná. Eles estão nos parabenizando pela série, que está sendo muito interessante, e pela sua simpatia, Bárbara, que tão bem conduz o programa. Obrigada. O fax é da Luci Reis e das 26 telecursistas que estão nesse momento assistindo ao programa. Obrigada, Luci Reis. E o e-mail é da Cisene de Anápolis, Goiás. No estado de Goiás, contamos com algumas cidades que foram tombadas como patrimônio histórico da humanidade. Como despertar na sociedade em geral esse valor cultural para ser transmitido para as novas gerações? Célia, por favor. No estado de Goiás, a cidade de Goiás é patrimônio mundial, considerada assim. E digo mais, ela é considerada assim porque ela agregou à sua arquitetura vernacular a grandiosidade do seu patrimônio imaterial. Então, são as suas festas, são as suas crenças, são as suas tecnologias, é o seu doce cristalizado, é a sua cantoria. Então, esse conjunto de coisas é que fez com que Goiás pudesse almejar e conseguiu, há 2 anos atrás, em dezembro, ser considerado patrimônio mundial. Bem, Goiás eu considero um estado, você quer ir de Anápolis, um estado que é um exemplo, porque na cidade de Goiás foi o povo mesmo de Goiás, foi a população de Goiás que se mobilizou toda para reconhecer esse patrimônio maior que eles tinham, fazer a identificação e a documentação desse conhecimento e aí mostrar para o mundo que esse conhecimento era importante e que ele trouxe um novo valor àquela cidade que antes era tombada, era preservada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo tombamento. Então, na verdade, o que se tem que fazer mais uma vez, retomando, descobrir, né, quais são esses valores maiores que estão aí perto de vocês, né, perto de cada um de nós, a gente precisa ir muito longe, e ver de que forma esses valores podem ser articulados, para que a gente possa deixar, inclusive, que eles não morram, não caiam no esquecimento. E se caírem no esquecimento, nós vamos ter a documentação para depois a gente lembrar deles. Ok. Manuel, do Tocantins, está aguardando. Oi, Manuel. É o professor Manuel Fernandes, coordenador do teleposto do Colégio Estadual Guilherme Dourado, da cidade de Araguaína, Tocantins. Podemos afirmar que patrimônio cultural é um conjunto de conhecimentos e realizações de uma sociedade, de um povo, que são acumulados ao longo de sua história e lhe conferem os traços de diferenças entre outras sociedades. Nós perguntamos, como medir, avaliar e entender na sala de aula com os nossos alunos o sentimento de perda e destruição desses valores patrimoniais do povo iraquiano que neste momento sofrem o ataque por bombas e mísseis pelo exército anglo-americano? Boa noite e obrigado. Manuel, muito obrigada pela sua participação. E essa é uma pergunta, Tião, certamente muito importante, porque ver pela televisão a cidade de Bagdá, eu não conheço, por exemplo, mas me choca profundamente ver as imagens da cidade completamente destruída e aquilo é um patrimônio, aquela cidade é um patrimônio mundial, certamente. Se esses sentimentos passam pela gente, claro, é certo que nas crianças também, né? Como é que você responderia a essa pergunta do Manuel? Manuel, eu acho que a grande contradição e que causa indignação
é saber que uma civilização absolutamente moderna, que é a civilização norte-americana, que tem aí 500 e poucos anos, e está conseguindo destruir talvez a mais antiga civilização do mundo, não é? Que foi dos babilônios, né? A Caldeia. Quer dizer, ali eu acho que está sendo destruído não só o patrimônio de pedra, não é? E todas as construções, o material, mas também está se acabando, né, com as vidas humanas. E eu acho que a grande questão, né, é quando você considera, e você falou a questão da diferença, a diferença não pela diversidade, mas a diferença como desigualdade. Você transforma o outro diferente para dominá-lo. E eu acho que essa que está em questão, uma das questões desse conflito absurdo, né, dessa prepotência norte-americana em se achar superior aos demais e, portanto, se impor aos iraquianos de todas as formas e achar que estão resolvendo, em nosso nome, né, a preservação dos valores da cultura ocidental, cristã, etc. Eu acho que a ideia da diversidade é que deveria ser muito trabalhada no nível da escola, né? E ser diferente não é ser desigual. E a ideia é que quanto mais oportunidades os alunos tiverem de coisas diversas, mais ele vai poder fazer melhores seleções, né? Escolhas, para escolher seu melhor caminho. Quer dizer, a ideia de se fazer uma pré-seleção do que deve ser preservado ou não, né? Eu acho que é uma visão equivocada. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele precisava de reforçar cada vez mais, no caso brasileiro, né, que a diversidade cultural brasileira é a sua maior riqueza. Isso. E que nós devíamos trabalhar isso de forma muito enfática, valorizando isso. Quer dizer, quanto mais diversos formos, mais nós vamos poder nos complementar, porque só os diversos se completam. E aí nós vamos estar produzindo educação verdadeira, né? A gente só aprende o diferente. Ok, vamos voltar com a Mônica, temos perguntas. Tem o fax da animadora cultural Olímpia, do Teleposto Polo de Maricá. Como trabalhar com alunos manifestações folclóricas locais ou nacionais, não havendo registro de danças e músicas para que possamos consultar? E se estamos em um município onde essas tradições quase já não existem mais? Qual é o município? Teleposto Polo de Maricá, Rio de Janeiro. Maricá, aqui no Rio de Janeiro. Andréia. Olha, assim, dentro dessa linha que a gente vem desenvolvendo, acho que a coisa mais importante é partir sempre do que existe hoje vivo dentro da comunidade. Então, assim, eu acho que essa relação do professor ou da escola, ou de alguém que está coordenando uma atividade, que às vezes a gente idealiza, gostaria muito de poder trabalhar com as festas e com as danças, e você não tem registro sobre isso, então, de repente, naquele município, você vai começar a trabalhar patrimônio pela culinária, você vai começar a trabalhar, se é um município pesqueiro, você vai poder investigar a questão de como são feitas essas canoas, essas jangadas, você vai descobrir que é uma mistura da tecnologia dos índios, feitas com os portugueses, adaptando uma madeira específica daquela região. E aí você pode propor coisas novas, não precisa fazer um resgate de uma coisa que hoje não está mais viva, mas você poder mergulhar e a partir do que você encontra no seu ambiente de vida, de trabalho, que então você pode propor que novas danças sejam criadas, que novas expressões sejam realizadas, né? Eu acho que a gente tem que ver essa questão que a gente está discutindo hoje da cultura popular, do patrimônio, como também um celeiro de geração de novas ideias, né? Porque patrimônio e memória não é uma coisa só do passado, quando a gente está falando de coisas que já existiram, mas memória também é futuro, e tudo que a gente ainda vai descobrir, e tudo que a gente ainda vai inventar, porque pode ser que não exista registro hoje, mas se você começar registrando o que você faz, daqui a 10 anos vai existir. Então, trabalhar também nessa perspectiva do futuro, né? Ok. Rosemary, aqui do Rio de Janeiro. Oi lá, Rosemary. Boa noite. Eu sou orientadora de aprendizagem do Teleposto Polo de Maricá. Aproveito a oportunidade para, em nome dos professores, animadores culturais e normalistas de Maricá, parabenizar a equipe do Salto pelo sucesso da série. Consideramos importante destacar do texto de apoio à série o seguinte aspecto: apenas a legislação não basta para garantir a salvaguarda do patrimônio cultural. Na instância municipal, a quem caberia a responsabilidade no gerenciamento dos instrumentos de salvaguarda, inventário e registro. Como a escola pode efetivamente contribuir para a preservação do patrimônio imaterial de seu município? Obrigada. Rosemary, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Salto, tá bom?
Célia. Bem, desde a Constituição de 88, os poderes, os 3 poderes são os responsáveis pela preservação do patrimônio cultural brasileiro, visto de uma forma um pouco abrangente. Como nem sempre a instância municipal tem a sua Casa de Cultura, a sua Secretaria de Cultura ou alguma legislação municipal que vá dar conta, ou vá dar conta da preservação desse patrimônio, se bem que eu concordo com o texto também que não é só a lei que preserva, mas é a ação das pessoas que vai preservar. Como é que a escola entra nisso? Talvez seja a escola, como disse você, o grande celeiro onde vai se buscar o quê? As experiências, a documentação, a identificação desse patrimônio. A preservação do patrimônio de natureza imaterial, ele não vai se fazer só dizendo, ele existe e fica como está. Não, a preservação só vai existir se ele continuar existindo, dinâmico. A dinâmica cultural é inerente a esse tipo de patrimônio. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com a questão da fabricação da cachaça, por exemplo, não basta só você documentar, conforme você vai trabalhando, passando de um para o outro, começando a saber como é que faz aquela engenhoca melhor aqui, você melhora a qualidade da sua cachaça. Você consegue até entrar no mercado de produtores, né, e fazer como agora os mineiros estão fazendo com o ciclo da cachaça, um selo de qualidade. Como é que a escola ajuda isso? A escola ajuda, primeiro, valorizando esse tipo de patrimônio, e segundo, trabalhando, descobrindo e identificando o patrimônio que está bem pertinho da gente, às vezes a gente não conhece. Ok, Mônica, vamos voltar com você. Eu tenho um fax de Angra dos Reis, do teleposto Arthur Vargas. O boletim destaca o fundamental papel da escola e dos educadores em geral para a valorização da diversidade cultural. Infelizmente, ainda lidamos com uma grande parcela de professores que não têm essa visão, essa preocupação de preservar e valorizar nossos bens materiais e imateriais. O que poderíamos começar a fazer para mudar esta situação? Não deixou o nome, a pessoa não se identificou, né? Mas obrigada mesmo assim quem mandou a pergunta, né? Tião, por favor. Eu acho que esse é um desafio para a escola, não é? E aí que a proposta lá de Angra dos Reis é muito interessante. Eu acho que o grande desafio, o ponto do doce nisso, é quando nós pensamos a cultura e o patrimônio de forma como uma coisa. É a coisificação da cultura material e imaterial. Quando ela vira uma coisa, ela perde o seu sentido de contexto, de funcionalidade, de vida, de dinâmica, de parte integrada da vida das pessoas. E a cultura, qualquer que seja ela, material e imaterial, só faz sentido se estiver integrada, se fizer sentido para as pessoas, né, para a vida, para o dia a dia delas. Então, eu tive agora recentemente uma menina, voltando das férias, ela me disse assim, Tião, eu estou muito preocupada porque eu esqueci o que é hectômetro. E eu não sei, vou voltar para a aula agora, eu não sei, eu esqueci. Eu falei, não tem problema não, fica sossegado, seu professor também não sabe o que é isso. Ele vai perguntar, porque ninguém usa hectômetro, ninguém mede uma estrada em hectômetro. Né? Você sabendo o que é metro e quilômetro, está muito bom. Hectômetro é uma coisa boa para estudantes de matemática na universidade. Então, é um tipo de conhecimento que não faz o mínimo sentido. Né? Esse conhecimento, e eu estou pegando ele como exemplo, são dessas coisas que a escola começa a coisificar o conhecimento como uma coisa que precisa de aprender por aprender. Não, isso tem que fazer sentido para a sua vida. Né? Educação como fim e não como meio apenas. Então, eu acho que a questão, quando se pega a cultura, como os saberes, os fazeres, os quereres, a gente está possibilitando trazer para o universo da escola, né? E aí a Célia falava, quer dizer, pesquisar em casa, na família, na comunidade, na vizinhança, no bairro, quer dizer, tudo isso é matéria-prima de aprendizagem, de informação na escola. E a ideia, o grande desafio, é quando você pode transformar o mundo, né, em arroz com feijão da sua escola e transformar o dia a dia, o arroz com feijão da sua escola, em coisa exótica do mundo. Quer dizer, essa ponte é de você estar sempre ligado, você é local e ao mesmo tempo você é universal. Né? Eu acho que esse que é o desafio de todos nós. Ok, hora de fazer uma pausa rápida. Na volta, os nossos convidados fazem um balanço do programa de hoje. Salto para o Futuro, volta já.
Salto para o Futuro está de volta e chegou a hora de fazer um breve resumo do programa de hoje. E essa tarefa, você sabe, cabe aos nossos convidados. Eu vou começar pela Andréa. Quais são os seus destaques, Andréa, para os professores que estão nos assistindo? Acho que quando a gente está falando sobre esse assunto, que são as novas leis, os novos instrumentos legais para preservação, onde a gente está tratando especificamente desse assunto do patrimônio material, eu acho que o desafio que se coloca, tanto para a escola como para todos nós técnicos, que de alguma forma atuamos em instituições paralelas que dão suporte para que isso se concretize, está esse aspecto de um trabalho que pode ser muito bem feito e muito desenvolvido pelas escolas e pelos professores. A gente está falando da importância do professor reforçar com os alunos as atitudes de pesquisa, de investigação, de que a gente possa ampliar esse leque de estudo e de fontes, ou seja, que a escola não trabalhe só com as fontes oficiais dos livros didáticos, mas que a gente reconheça em todas as manifestações que estão à nossa volta, num depoimento, ou por exemplo, da gente poder explorar ao máximo esse aspecto de entrevistar uma pessoa mais antiga ou mais idosa da comunidade, saber como é que era no tempo dela, se você está fazendo um estudo, seja sobre biologia, sobre bichos, se você está fazendo sobre alimentação, sobre química, sempre tem um conhecimento, aqueles assuntos, por mais que eles às vezes apareçam em termos das disciplinas um pouco abstratos, eles sempre estão relacionados com situações objetivas e concretas da vida. Então, assim, quanto mais a gente estiver reforçando trabalhos de pesquisa, de investigação, de documentação, a documentação é um aspecto assim, primordial nesse trabalho todo do patrimônio. Então, pesquisa nas escolas, trabalhos, documentação. Obrigada, Andréa. Tião, seus destaques. Eu gostaria de trazer a ideia de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que só existe um tempo, só existe o presente. E as pessoas vivem no presente do passado, outras vivem no presente do presente, outras vivem no presente do futuro. Eu acho que trabalhar com essa ideia de nós somos sempre contemporâneos e temos a possibilidade de olhar para trás, ir lá na nossa memória, né, buscar desse acervo e fazer a projeção do futuro, um salto para o futuro. Não é? Quer dizer, com essa visão de mundo. Então, eu chamo isso da teoria do estilingue. Quanto mais você puder puxar seu estilingue, né, tiradeira, bodoque, quanto mais você puder voltar no seu passado, perceber essa construção, mais você consegue fazer essa dimensão futura. Então, eu acho que esse é a grande questão, quer dizer, você tem essa mobilidade de olhar para trás, mas não ficar parado, né, para congelar no tempo, e nem ficar cultivando aquilo como coisa museológica, né, mas aquilo como coisa absolutamente viva e funcional para construir um futuro. E um futuro que ele quer que seja diferente e melhor, né, para todos, e para os meninos, e para a escola, e para a sociedade de maneira geral. Obrigada, Tião. Célia, seus destaques. Bem, eu acho que essa série, ela é um convite à reflexão e a repensar a ação que a escola pode ter, uma ação mais positiva. Eu também rezo da mesma cartilha do Tião, da teoria do estilingue, e acho que a responsabilidade nunca é do outro, a responsabilidade é sempre de nós mesmos. Então, as dificuldades que você pode ter na escola, às vezes a gente passa a dificuldade sempre por diretor, por falta do livro, por falta disso, mas não. Cada um tem o seu espaço e o seu espaço de construção, que eu chamo dessa nova cidadania. E dessa cidadania que deve ser fincada e pautada nessa diversidade cultural brasileira, que realmente é o que a gente tem de melhor nesse país. Célia, a gente ainda tem um tempo, e o boletim, num dos textos do boletim, diz que hoje há uma acelerada multiplicação de grandes e pequenos festejos em diferentes regiões do país. A gente pode entender essa aceleração como o resultado da consolidação, do processo democrático brasileiro? Eu acho que o que está acontecendo no Brasil é que você está começando a despertar para ver a sua importância. Cada uma cidadezinha e cada grupo está começando a se entender e dizer, não, eu também tenho um papel importante na consolidação dessa coisa que é a nação brasileira. Então, o que está acontecendo é um pouco isso. Eu acho que isso aí é um caminho que a gente já vem perseguindo há bastante tempo, tem muita gente na estrada, já há muito tempo, para que isso se consolide de uma forma mais nacional. Então, esse pipocar de coisas é exatamente isso. Eu já acho que é um resultado desse despertar de que
as coisas aqui, e o nosso modo de viver, né? Essa questão tão brasileira, esse modo de viver e de pensar, é tão importante quanto, e mais importante para nós até, do que essa coisa que vem importada de fora. Bom, termina aqui a série do Salto para o Futuro sobre cultura popular e educação. A gente espera que você tenha gostado. A sua participação foi fundamental. Eu agradeço também aos nossos convidados, a Andréa Falcão, pesquisadora em Memória Social da Unirio e coordenadora de produtos da Fundação Roberto Marinho. O Tião Rocha, presidente do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento em Belo Horizonte. E a Célia Corsino, coordenadora do Museu de Artes e Ofícios, também em Belo Horizonte. Bom, professor, agora você tem mais um canal para relatar as suas experiências bem-sucedidas. Além da caixa postal 50050, CEP 20-062-970, você também pode enviar suas mensagens para o nosso site. O endereço está na tela e é www.tvbrasil.com.br/salto. Para encerrar a série, você fica com mais um trecho de um dos cinedocumentários sobre a cultura brasileira. Vale lembrar que o vídeo Mário de Andrade e os primeiros filmes etnográficos faz parte da programação da TV Escola. Então chegou a hora de conhecer a Barca. A gente se vê na próxima série. De volta ao bairro de Torrelândia, a missão filmou o Alto da Barca. A barca é uma dança dramática que ocorre em diversas regiões do país, recebendo os seguintes nomes: Chegança de Marujos, Marujos, Marujada, Fandango, os Fandangos e Nau Catarineta. A barca representada em João Pessoa tinha então por mestre o encanador Joaquim Luiz da Silva, nascido em 1901. Na barca e nas danças dramáticas equivalentes, os folcloristas têm visto a celebração das aventurosas navegações portuguesas dos séculos XV e XVI.